Fala, galera! Vão chegando ao som de Simple Man, Homem Simples. Ó, o Américo já tá aí, hein? Wagner, Ricardo Lamas, Semini também. Prazer, moçada. Vamos entrando aí na live do Laguna. Hoje com o Christian Lobauer. Nós vamos falar aí os valores do novo, uma visão a longo prazo. Espero que vocês gostem e curtem. Também vão chegando, quem puder aí, ó, clicar no avião e ir convidando a galera. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Wagner. Vão entrando aí ao som do Homem Simples. Será que nós do novo somos homens simples? Pra quem já escutou essa música aí, vai entender o início aí com o Christian Lobauer. Ele deve estar chegando aí. Vamos esperá-lo. Olá, pai. Meu pai entrou também. Acenar pra ele, vou dar uma mãozinha pra ele. Fala, Fabinho. Clica no avião, convida a galera nossa. Hoje o assunto vai ser bom. Hoje vai ser com o professor. Ele tá chegando aí ao som de Homem Simples. Simple Man. Fabrício Borges. Bem-vindo, meu amigo Fabrício. Fala, seu Christian. E aí, Laguna, como é que é? E aí, 100%? Tudo bem? Tudo jóia. Eu sempre começo a minha live aqui, Christian, com uma música. Com rock and roll. E você tá escutando aí? Tô. E a música é Homem Simples, Simple Man, né? E eu falo que ela é Simple Man. Ela é uma música que fala que a mãe fala que o filho teria que ser um homem simples e que ele precisava dessa simplicidade para encarar o mundo. E eu sempre, nas minhas lives, eu falo que é a trilha sonora da live, para ir quebrando o gelo e para ir falando. Então tem umas frases bonitas. Ela diz o seguinte: menino, não se preocupe, você encontrará o seu caminho, siga seu coração. Ela também diz: não tenha pressa, não viva rápido demais, dificuldades irão e virão, mas passarão. Seja um tipo simples de homem, algo que você ame e entenda. E por que eu trouxe essa música para o debate de hoje, para a nossa discussão? Somos homens simples, que criamos um partido simples, de pessoas comuns, e que no longo prazo as pessoas vão entender a gente. É isso então aí. Eu falei, vou trazer essa música. Bonito mesmo, bonito. Bonito e é verdadeiro. É verdadeiro. Christian. Be humble, né? Be humble. Seja humilde, né? E vá atrás das suas inquietações, não é isso? Isso aí. E aí hoje é muito especial para mim, porque você é uma pessoa que eu admiro demais. Eu falo que quem está na live do Laguna é a estrela da noite. Hoje é dia nacional dos professores de educação, né? Então eu estou sendo, mais uma vez, aí, privilegiado de falar com você. Prazer. E a turma durante o dia ficou falando: nossa, vai falar com o Cristo, eu queria conversar com ele e tal. Aí eu falei: não, vai ser bom papo, vai ser bacana, vamos construir uma história aqui nessa noite bacana. E ô, Christian, primeiro para te agradecer, dizer que pro pessoal que está chegando, para convidar os amigos, vir mais gente. O Dirceu Brandão entrou aí também, ele é pré-candidato, não é pelo Novo, mas é uma pessoa do bem, gosta muito de você, falou que ia estar na live aqui hoje. Prazer. Curtindo o nosso papo. E, bom, Laguna, eu sou empreendedor, só para você entender um pouquinho da minha história, eu sou empreendedor, conheci o Novo em 2012, 2013, acompanhei, virei filiado, não saí mais, e hoje estou como pré-candidato. Mas a estrela da noite é você. Então conta para nós aí um pouquinho quem é o Christian Lobauer, a trajetória dele, a trajetória na política, essa história bacana que você tem aí no Brasil. Olha, eu vou falar, mas vou falar pouco e breve, porque, na verdade, tem que ter um espaço para você, porque, pô, nós vamos trabalhar pela sua candidatura, né? Então, tem que ter vamos fazer uma troca aqui de espaço para você poder... Imagino que tenha gente que não te conheça aí, não sei, mas você tem que começar já a se apresentar também. Mas, olha, eu sou o paulistano, eu fiz ciência política na universidade, fiz a carreira acadêmica, o mestrado, doutorado, fui ser professor universitário.
E há 20 anos atrás, além de dar aulas, eu comecei a trabalhar apareceu uma oportunidade de trabalhar na Fiesp, e eu entrei numa vida executiva, então eu segui uma vida executiva e continuei dando aulas sempre que pude. Uma vida executiva sempre fazendo também política, de uma certa maneira, porque eu fiz sempre representação de interesse, advocacy, né? Para setores diferentes. Fiz para suco de laranja, para a indústria de suco de laranja, fiz para a indústria de frango, depois fiz para um grupo o grupo conhecido a Baia. Mas eu sempre quis atuar na vida pública e tive uma breve passagem no PSDB em São Paulo em 2005. E, na verdade, eu conheci o João em 2010, num jantar, João Amoedo, e o João estava com uma ideia na cabeça de iniciar um processo de construção de um instrumento transformador, que era um partido político com o perfil que tem o Partido Novo. E quando eu vi aquele momento, lá era dezembro de 2010, eu falei, isso aqui não vai passar 2 vezes na minha frente, uma pessoa com esse perfil, com essas ideias, com essa gana, com essa vontade aí. Colei no João e, desde então, faz 10 anos já, a gente começou a construir o Partido Novo. Então, para contar essa história breve, assim, nessa conversa aqui, eu sou um membro do Partido Novo, um dos fundadores e um dos entusiastas. Hoje não tenho posição nenhuma no partido, mas continuo trabalhando pelos candidatos, ajudando de toda maneira que eu conseguir, financeiramente, contatos, ideias, vídeos, o que for, porque é um projeto que eu acredito. É a única coisa que eu acho que pode transformar o Brasil, é a gente fazer com que esse partido cresça ainda mais, porque ele já governa 21 milhões de brasileiros, você é um deles. Muito legal essa introdução aí sua, Christian. E então, eu em 2012, na rede social, achei o Novo, sabe? E falei, poxa, esse pessoal me representa. E comecei a seguir, mandei um e-mail lá de cadastro, fui seguindo a turma, até que chegou 2014, eu com uma conversa com a minha esposa, eu falei com ela, olha, o Brasil do jeito que tá, ou eu vou começar a envolver com essa turma que tá vindo, ou então nós vamos ter que sair do Brasil, porque tá ficando muito difícil trabalhar. Eu tenho uma empresa que tem 20 anos, minha empresa é na área de tecnologia, e eu comecei a sofrer demais, não perdendo o cliente por trabalho, mas perdendo por política, contratos reduzindo, o cliente deixando o país para viver em outro local. Falei, nossa senhora, vai chegar um ponto, isso aqui vai virar uma Venezuela. E eu não tinha um partido político que me representava. Eu via a história do Novo, a estrutura, eu falei, poxa, essa turma tá legal, essa turma dá para ir com eles. E o que eu fiz? Aí, enfim, 2014, 2015 virou partido, filiei, ajudei o Bernardo Ramos, conheci o Matheus Simões, né? Eu ajudei muito a campanha do Bernardo Ramos, eu mandei um e-mail pro Novo assim, quem que eu posso ajudar? Aí o Bernardo foi o primeiro que me respondeu. Eu falei, o primeiro que me respondeu, eu ajudo. Vou plotar o carro, vou fazer de tudo. Aí plotei o carro, saí na rua, falei, bom, vamos trabalhar. E comecei a participar com o Desperta Já. Conheci o pessoal do Desperta Já, até o Geraldo Nogueira está aqui, que é o líder estadual nosso. E comecei a efetivamente entrar para dentro do Novo. E um belo dia, um amigo meu me ligou, lá de Brasília, e falou assim, ô Cris, o Laguna, eles me chamam de Laguna, ô Laguna, tem um partido aqui que é a sua cara. Eu falei, é o Novo? Aí ele falou, eu falei, já tô lá já, cara. Tal. Inclusive, o Fabrício estava naquele dia da carona, do dia da posse do Zema, que nós te deixamos no aeroporto, lá na fim da miúca para pegar o avião. Eu lembro. Então, e dali começou a minha história com o Novo, ô Christian. E estar com você, assim, falar é interessante porque a gente traz essa história do Novo. Né, que você participou dos primórdios da fundação, e aí eu até coloquei aqui para você contextualizar para nós, o momento político daquela fundação e o momento que vira partido, e o de agora. Né? Como é que você analisa esse cenário novo nesse nosso início, nessa nossa ideia de, vamos construir algo diferente, vamos juntar aqui forças, a maioria é voluntário, não temos dinheiro público. Como é que você analisa essa história toda, essa linha do tempo? Do que você viveu, que foi muito maior do que eu vivi e que inspirou a gente a entrar nesse partido. Olha, primeiro eu quero te dizer que esse entusiasmo que te moveu quando você conheceu o partido e que você tem até hoje, apesar de todos os problemas que a gente tem, que não são poucos, porque são todos problemas do crescimento, tá certo? E quem acha que não ia ter problema? Lógico que ia ter, vai ter ainda muito mais, porque está crescendo e está indo bem. Esse entusiasmo que você tem é que é muito necessário, muito necessário. Você identifica, evidentemente, identifica problemas de opinião, de estrutura, de
de procedimentos, ou uma pessoa que você não gosta muito, mas isso é normal. E o que tem que ter é o que você tem. Tem que ter persistência, e tem que ter entusiasmo, e tem que ter tolerância com as coisas que não dão certo, porque ninguém é perfeito, o partido também não é perfeito. Então, queria registrar isso. Segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: foram várias fases, Laguna, várias fases. Eu diria que teve a fase do início, que foi quando fundou, em fevereiro de 2011. Teve uma fase de 4 anos e meio, que foi buscar assinatura. Foi um negócio muito difícil de fazer. Muita gente bacana desistiu, achou que não ia dar certo, que não dava mais, que não sei o quê. Mas teve um grupo pequeno que resistiu e que fez tudo dentro da lei para conseguir finalmente registrar em 15 de setembro de 2015. Eu podia dar muitos detalhes dessa passagem, mas basicamente essa foi a primeira fase. A segunda fase foi se preparar para a primeira experiência eleitoral, 2016, que foi aquela coisa: a gente tinha várias cidades, aí escolheu 7 cidades, aí não tinha estrutura nem gente, né? Foi para 5 cidades, conseguimos lançar uma prefeita para o Rio de Janeiro, fizemos um belíssimo papel, fizemos 1% dos votos no Rio de Janeiro, elegemos um vereador em cada cidade, com exceção de Curitiba, por 400 votos. Um início maravilhoso. Aprendemos um monte de coisa, para o bem e para o mal. Fomos para mais uma fase, as eleições gerais de 2018. Aí foi aquilo que você já viveu, que você já vinha vivendo, mas candidato para todo lado, candidato presidencial, vice-presidente, senadores, deputados federais, estaduais, etc. E em novembro de 2018 nós deixamos de ser um projeto, Laguna. Como eu me acostumei a falar em projeto, às vezes eu ainda falo projeto, mas está errado, não é mais projeto. Nós passamos a ser uma realidade. A partir de novembro de 2018, o Partido Novo passou a ser um protagonista da política brasileira. Ele está entre os 15 maiores partidos do Brasil. Ele tem representação e liderança no Congresso Nacional. Liderança significa, não é só a palavra, não. Ele tem espaço e tem gente e recurso, porque o partido teve uma eleição acima do número de votos e eleitos que dão ao partido esse privilégio. Ele governa Minas Gerais, que ninguém esperava, acho que até o Zema não esperava, e hoje governa bem, tem popularidade, apesar do desastre que ele recebeu das administrações anteriores. É um governo transparente, esforçado, honesto, que tem que lidar com uma situação de falência total. E tem representação de 13 deputados estaduais em 6 estados da federação, fora os vereadores que já tinha. Então, o que o Novo é hoje? O Novo é uma realidade da política brasileira. Absolutamente. Tem uma bancada de 8 deputados federais que valem por 40, e agora vai pegar mais uma fase das eleições de 2020. Já é uma realidade. A gente lê pouco no jornal, etc., porque ninguém está muito dando bola para a gente. Mas todo mundo sabe que se tem alguma coisa nova na política brasileira hoje, é o Partido Novo. Não tem mais nada no front. É a mesma bobagem e horror anterior. A única novidade, sem trocadilhos, do jogo político brasileiro, que não usa dinheiro público, que tem um estatuto, que tem uma história, que tem ideias, que tem as ideias certas, que tem uma ideologia, etc., é o Partido Novo. Então, nós somos uma realidade, Laguna. E agora você vai ser vereador de BH e vai ser parte da nova fase, dos novos mandatos que nós vamos ter a partir de novembro de 2020. É muito legal isso quando você fala, porque já tem um tempo que o trabalho do Matheus Simões aqui ele foi muito bem feito, muito legal. E eu, sempre que tinha oportunidade, eu ia na Câmara dos Vereadores para ficar com ele. Primeiro, para aprender, porque não é todo dia que você tem ali um cara te dando uma aula de como administrar e de política, porque é completamente bem diferente da área privada, né? Então, ali tem jogos de interesse de sindicato, associações, né? Um debate caloroso na Câmara. Então, eu comecei aí. E o que eu vi legal, que dá para fazer em Belo Horizonte, e que a bancada federal já faz, é trabalhar cada um com sua especialidade. Sabe, Lobão? Isso é uma novidade que o Novo trouxe, muito interessante. Porque quando a gente compara o Novo, vou fazer uma comparação muito chula, mas mais ou menos assim. O PT lá atrás, eles não conseguiram encaixar essas lideranças em time, em equipe. Nós, do Novo, estamos conseguindo. Então, eu acho que agora, nessa fase que a gente vai entrar com vereadores, que, se Deus quiser, o Rodrigo Paiva vai virar prefeito nosso aqui em Belo Horizonte,
Eu acho que a gente, como time, eu não posso ter uma equipe enxuta, porque eu sou especialista em falar de empreendedorismo, de logística, de reciclagem, de fiscalização. E o meu colega, que vai ganhar também, ele é especialista em educação. Então, se a gente trabalhar em conjunto, 8 valerão pelos 40. Igual hoje na Câmara dos Deputados. A gente tem isso. 8 deputados do Novo vale por 40. E isso é interessante. Tem uma fala do Matheus Simões lá atrás, que ele sempre fala o seguinte: o dia que me chamaram para participar de um partido que não usava dinheiro público, eu falei, esses caras não vão ganhar, não. Aí entrou. Falou assim, eu falando. Ele brinca e falou, entrei. Falei, vamos ver o que vai dar isso. E aí a representatividade dele e o exemplo dele foi tão grande que pelo exemplo, pela representatividade, pelo trabalho, e hoje a gente vendo federalmente, não é um trabalho só de 8 deputados, tem que lembrar que existe uma assessoria por trás, existe um partido por trás, existe uma fiscalização, conceitos novos, né? Também o benchmark, vamos lá, o que dá certo? Vamos trabalhar isso que dá certo, independente da ideologia, né? Eu sou uma pessoa liberal, eu tenho princípios liberais, eu nasci assim, eu acredito que é o indivíduo que é o transformador da sociedade. Eu não acredito que o Estado vá transformar, eu acredito que é o indivíduo. E de fato, mesmo assim, poxa, eu tenho que abrir o diálogo. Quais são as pautas do outro lado que dá certo? E isso o Novo faz muito bem. Então tem hora que a gente até vê federalmente o pessoal falar assim, o Novo é 100% governo, o Novo não é mais governo. Agora o Novo não é mais governo, agora o Novo é governo. E fica essa briga sem olhar efetivamente o Brasil, sem olhar efetivamente o tema da nossa live aqui e essa estrutura, a trilha sonora, o homem simples. Poxa, vamos olhar o brasileiro, o homem simples. O que de fato faz a gente andar dentro da sociedade? Então esse conceito, ele é novo. Não adianta a gente falar que existe outro partido igual, que não é. E em cima disso, ô Lobal, só para também te falar que eu sempre acompanhei sua leitura do jornal na sexta de manhã. Quando eu não conseguia ver online, eu via depois. Porque nós estamos aprendendo ainda, você mais experiente, mas de fato eu tenho pouco tempo na política, tentando entrar agora. E quando eu conto para o pessoal, inclusive eu fiz uma reunião com 20, a gente tem um campeonato de kart aqui, eu fiz uma reunião com 20 da nossa equipe lá para explicar um pouquinho sobre o Novo. E eles desconheciam que o Novo não usa fundo partidário, eles desconheciam que o Novo está dando um curso para a gente. Os cursos nossos já são com os vereadores que estão eleitos, os cursos nossos, poxa, é como você fazer uma campanha, como você ser íntegro dentro de uma campanha, como você fazer um planejamento a longo prazo. Isso por quê? Entendemos que os melhores têm que estar lá. Então, às vezes, o pessoal brinca, a sessão à elite. Bom, se eu for o melhor, né, eu tenho que estar lá mesmo, né? Então, enfim, o conceito de elite ele é bem amplo, bem vasto. E em cima disso, para a gente dar um ênfase política aqui, Estado simples, leve e eficiente. Né? O Novo, a gente prega isso, esse Estado. Principalmente olhando o que deu certo e melhorando, né? Que eu já falei um pouquinho. Ou seja, uma reconstrução baseada em evidência e com simplicidade. Então, fala para nós um pouquinho desse Estado enxuto, desse cidadão como transformador. O que nós estamos trabalhando aí, o que você pensa mais para frente? Fala um pouquinho para nós, porque as pessoas às vezes confundem esse Estado eficiente com Estado grande e às vezes confunde sem Estado. Não é isso? Vamos pôr os pingos nos is aqui. Vamos esclarecer isso aí que é importante. Primeiro, eu vou fazer uma menção aqui ao Matheus, que é um dos quadros mais brilhantes do nosso partido, que ganhou a vereança aí em BH e agora está fazendo a coordenação política do governo. Uma figura de altíssimo nível, uma boa figura humana e um cara que entende de política, realmente. A gente precisava de mais uns 50 Matheus no partido para começar a arrepiar. Mas, olha, a questão do Estado é o seguinte, a gente não tem que sofisticar demais a conversa, não. E a oposição e o pessoal que não gosta da gente já colocou um monte de frases na nossa boca. O que a gente fala é o seguinte, e assim que nasceu o Partido Novo, assim, vocês são quem? Vocês do Partido Novo aí. Nós somos os contribuintes indignados. Geralmente a classe média. Porque o mais humilde praticamente não paga e o mais rico também não. Aspas, né? Quem paga o imposto mesmo é a classe média. Então, é esse grupo que fundou o partido. Profissionais liberais que estavam indignados com um país onde você paga muito e recebe serviços muito porcarias, com algumas exceções.
É isso que motivou o nosso partido. Então, o que a gente fala? Não é Estado grande, Estado pequeno, Estado não isso, Estado aquilo. É o seguinte, a gente paga muito imposto e não recebe o serviço devido. A gente tem que organizar essa confusão. O que a gente prega é um Estado eficiente. Se ele for grande, no sentido de estar em todos os lugares, mas ele entrega, vamos pegar um exemplo, o Estado alemão, é um Estado grande, mas ele entrega. Ele entrega escola gratuita, da jardim de infância ao doutorado. Ele te entrega estrada, te entrega hospital, te entrega... Tudo bem, não somos contra. No Brasil, isso não deu certo. O Estado é enorme e não entrega nada. Então, vamos organizar essa baderna, vamos trazer gestão de setor privado para o setor público. Ah, vocês querem transformar o Estado em empresa? Nunca falou isso. A gente nunca falou isso. Ah, vocês são a favor do Estado mínimo? Nunca falou isso. A gente sempre falou. A gente quer que tem receita e tem despesa. A gente não pode gastar 500, receber 100 e desses 500 que a gente gasta 350 com 1% da população. Estou dizendo, está tudo desconforme a realidade como deveria ser. É assim que a gente chegou. A nossa mensagem é simples, para as pessoas simples entenderem o que a gente quer. Não é aplicação de coisas muito sofisticadas, não. É gestão pública com recursos que a gente tem. E, lógico, com ética, com transparência, com coisa que a gente não vê na gestão pública. Então, a gente não fala só, a gente faz. Que o João sempre falava isso, a gente tem que repetir. A gente não tem que admirar ou prestigiar as pessoas pelo que elas falam, o que elas fizeram ou o que elas falam especificamente. A gente tem que ver o que elas fizeram da vida delas, o que elas realizaram. Aí você vê você separa as pessoas que realizam dos que não realizam. E o Partido Novo já é um partido que realiza, porque ele falou e fez. Ele falou, eu vou registrar sem corromper ninguém. Registrou. O Solidariedade passou na frente, o PSD passou na frente. A gente viu como foi. A gente não... A rede... Ah, vocês não vão conseguir registrar. Registrou. Vocês não vão conseguir eleger nenhum vereador. Elegeu. Vocês não vão conseguir eleger ninguém sem pedir dinheiro público. Elegeu. Vocês não vão fazer nenhum deputado federal. Fez uma bancada. Vocês não vão fazer nenhum governador. Fez um governador. A gente fala e faz. E com o quê? Com todas as condições contra tudo aquilo que o pessoal disse que a gente não ia conseguir. Então, é aquilo que nosso perfil, o nosso DNA é de gente que fala as coisas e faz. E que vai fazer também pelo Brasil o que a gente tem que fazer, um Estado que entregue para as pessoas aquilo que elas pagam de imposto. É isso. De fato, é isso mesmo, é essa simplicidade. Né? O pessoal fica numa briga política e ideológica, mas a gente tem que olhar o simples, a coisa fácil de acontecer. Inclusive, dentro dessa pauta, o governo digital, eu vejo o seguinte, como que a gente pode melhorar? Saiu uma pesquisa agora, poxa, o pessoal de cartório é o que tem o maior salário no Brasil, 100 mil reais. É um absurdo. Aí quando você olha um país igual a Estônia, você pega a Estônia, né? Eles fizeram uma transformação digital lá que está dando resultado de 2% do PIB. 2% do PIB equivale a 120 bi no Brasil. Isso, muito simples, uma transformação em cima de blockchain, em cima de tecnologia, de desburocratização, o cidadão ali mesmo, tirando seus alvarás com simplicidade. E olha o retorno que isso dá para nós. E por que falar disso, dessa eficiência, ela é interessante? Você já deve ter vivido isso em São Paulo, mas aqui em Belo Horizonte, no meu núcleo familiar, de vida mesmo, aqui com os amigos, chegou um ponto que 80% dos meus amigos queriam fazer concurso público. A gente criou uma sociedade de concurseiros e perdemos os empreendedores. Mas por que o cara quer fazer concurso público? O Estado ficou tão grande. E como ele não entrega, você também não tem empreendedores, porque tem um risco enorme, você não consegue gerar riqueza. Se você não te gera, as empresas ficam sobrecarregadas, todo mundo com uma carga tributária enorme. Sem gerar. E do outro lado, em contrapartida, o grande, né, escalão público, a parte do funcionarismo público do alto escalão, o cara estuda igual um maluco, para depois ali ele passar num concurso, enfim, ter uma vida mais tranquila. Só que ele esquece que essa tranquilidade, ela vai na contramão de uma sociedade rica. Porque nesse momento de pandemia agora, a gente vê isso acontecendo. Você vê o comércio de Belo Horizonte 140 dias parado. 140 dias fechado. A cidade que mais fechou no mundo foi Belo Horizonte. Aí hoje o prefeito cismou de abrir um pedacinho. E, poxa, eu sou comerciante. Eu vivo na rua. Ontem eu estava rodando os comércios, todo mundo com dificuldade financeira. Todo mundo
bravo. Então, o que aconteceu? Nós criamos uma outra crise dentro do país. Uma crise enorme, que ela vai repercutir lá na frente. Né? Ela vai sufocar o pessoal. Isso vai gerar um número maior de morador de rua, isso vai gerar um número maior de desempregado. Aí nós vamos começar a ter outras taxas que a gente não tem. Suicídio, e daí vai para frente. Agora, se somos um país verdadeiramente de empreendedores, com um Estado eficiente, igual você diz, pô, a Alemanha, mas poxa, a Alemanha rapidamente contornou a crise dela. Ela tinha leite sobrando, e a gente pega, o PT roubou 204 bi da saúde. 204 bi era leite para todo mundo. Era leite para todo mundo, simples assim. Porque as pessoas analisam muito, Christian, a crise agora. Essa crise, do Covid veio agora, foi a facada. Mas ela começou em 2014, 15. As empresas endividaram, indo em banco pegar dinheiro, todo mundo endividado. Só que não pagaram as dívidas, ainda. E aí veio o Covid, terminou de matar elas aqui em Belo Horizonte. Então, fato, para cada 10 comerciantes, microempresa, o cara não está nem no lucro real, não. Microempresa que a gente conversa, as dívidas dos caras não são de agora. O problema veio lá atrás. O problema veio de corrupção, o problema veio do Estado inchado, veio de várias coisas. E quando a gente pega esse dinheiro todo que foi desviado, que poderia estar na saúde, que lá na Alemanha está na saúde, tanto que eles tinham leite sobrando, lá na Finlândia os caras tinham até um plano de contingência, né? E a gente traz isso para o Brasil. Poxa, para Belo Horizonte, nós enfrentamos uma enchente no início do ano, não sei se você acompanhou aí. Essa enchente tem 100 anos que acontece em Belo Horizonte. 100 anos. Todo prefeito que entra fala assim, eu vou acabar com a enchente, vou acabar com a enchente. Mas não investem numa drenagem dos recursos hídricos, porque como a Belo Horizonte tem muita nascente, recebe muita água, então na época de chuva isso piora. Os caras não investem em estrutura, está debaixo da terra, o saneamento, e aí a gente acaba tendo todos esses problemas. E entrando agora nessa parte um pouquinho de privilégio, até que o Luiz, lá de Floripa, mandou um abraço para você. O pessoal começou ele falou, um abraço. O pessoal começou a mandar mensagem. O Lucas até mandou um aqui, ó. O novo veio para mudar e expressar a indignação do contribuinte e se mobilizar para mudar para melhor, com transparência, ética, eficiência, eficácia e efetividade na política pública e coerência. O pessoal está começando a mandar aqui, mas depois a gente dá uma lida mais a fundo. Tá. E você, na parte dos privilégios, a gente entrando agora um pouquinho sobre privilégios e mordomias, o novo, a gente não usa dinheiro público, né? Então nós somos dinheiro público para lá, nosso trabalho para cá. E quando eu comecei a participar do processo de seleção, foi uma outra coisa que eu debati com esses amigos, que eles, pô, o novo tem processo de seleção. Até ontem eu com os comerciantes contei que tinha. O pessoal falou assim para mim, eu não acredito. E para mim o partido político era um junta, que vocês iam lá, quem ganhar, ganhou. Olha o que o comerciante disse para mim. E aí eu tive que assinar, né, um documento junto com o partido no qual eu vou reduzir 50% de verba de gabinete. Isso. E aí, enfim, chegamos na eleição, a gente chega na eleição, né? Então, como você pode contextualizar para nós esse momento de agora? Poxa, o Novo não usa dinheiro público, nós vamos entrar numa eleição para vereador pesada, tem gente aportando 100 mil reais em campanha, e eu tenho que correr atrás aqui dos meus doadores, eu tenho até lá, eu quero apoiar. Se eu tiver 20 reais para ajudar o Laguna, tá lá. Quem tiver aí, ó, 20 reais, já ajuda para a gente conseguir andar com a campanha. E como você vê, para essa efetividade agora, que a gente não vai ter dinheiro público na nossa campanha, nesse momento, e no longo prazo, como isso tem sido bom para o partido? E em cima disso, uma frase que o pessoal está falando assim para nós. Toda hora vocês falam que vocês não usam dinheiro público. E aí o Américo, que está na campanha comigo, é o meu coordenador de campanha, ele disse para mim assim, poxa, como é que então nós vamos chegar nessas pessoas? Ele falou 2 momentos. Ele fala assim, como é que então nós vamos chegar nas pessoas que não sabem que o Novo não usa e falar para elas, sendo que elas ainda têm dificuldade de ouvir a gente está muito forte na internet, mas quando a gente vai para o lado de uma comunidade, para um público de faixa etária maior que não tem acesso ainda a smartphone, a gente tem dificuldade de chegar. Eu falei, só tem um jeito, Américo, é indo para a rua e conversando com um por um. Um por um. E o cara vai ver o trabalho lá na frente. Então, Christian, contextualize isso para nós. Não usamos dinheiro público, vamos entrar numa campanha e a longo prazo, o que isso vai ser bom para nós? Para a gente enraizar como... O que tem que ficar... Você falou várias coisas lá atrás, que eu pensei em alguns comentários, mas eu vou entrar nesse tema direto. A gente entra em campanha, os candidatos do Partido Novo,
entram em campanha política desde 2016 e continuará sendo assim, em condições não isonômicas. Porque a gente quis assim. Ou seja, a gente não sai de igual, a gente sai atrás. Isso. Por quê? É o único partido que não tem recurso disponível, né? E depois de 2015, quando veio essa legislação nova aí de recurso público, 2017 aumentou ainda mais, aí a gente permaneceu com essa ideia. A gente tem muito debate interno, viu, sobre isso. Muita gente falando, se vocês usam dinheiro certo, por que vocês não pegam o dinheiro certo e usam certo? Vocês vão crescer mais rápido e tal. A gente não vai fazer, porque esse dinheiro ele vai acabar corrompendo o nosso jeito de trabalhar. A nossa tese é que um partido representativo ele existe pela vontade das pessoas. As pessoas põem o recurso porque elas acreditam naquilo e porque elas põem o recurso, elas cobram. E se elas ficam insatisfeitas, elas tiram. E se a gente fizer muita bobagem, a gente some. Então, essa é a regra. A gente desafiou os outros 34 partidos a fazerem a mesma coisa. Eu desafio aí, todos os dias eu falo isso, PMDB, pede para os seus, dizem que são 800 mil filiados, para colocar R$10 cada um no seu partido. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Então, assim, aqui é de verdade. A gente caiu um pouco, porque a crise é dura e tal, mas tem uma coisa em torno de 30, 40 mil contribuintes, e esse é o recurso que paga o partido. Os candidatos, Laguna, você e todos os outros, se viram. É duro. Se viram. E nessa eleição vai ser pior ainda. Porque é uma eleição depois ou durante, porque a gente não sabe como que esse negócio vai acabar ainda, mas uma pandemia. A gente sempre trabalhou com isso que você falou, os 3 S que a gente brinca, né? O suor, saliva e sola de sapato. Porque você sai andando, sai falando e trabalha. Acorda cedo e vai dormir tarde. A vantagem da campanha municipal é que você dorme na sua cama. Então, você pode sair às 3 da manhã e voltar à meia-noite, mas você vai dormir com o seu travesseiro. Porque há outras campanhas, federal, governador, presidente, meu amigo, você dorme em tudo que é lugar, você não sabe nem mais onde você está. Mas essa, pelo menos, tem uma vantagem para todos os candidatos. Você vai dormir na sua cama, vai trabalhar muito, vai falar com as pessoas e vai suar muito, que vai trabalhar duro. Bom, o que você vai ter de dificuldade? Um monte de dificuldades que você já tinha, mas com a pandemia. A gente não sabe se você vai poder juntar, aglomerar pessoas na rua. Você vai ter que ficar usando máscara, talvez, ainda. As pessoas não vão querer te abraçar, tirar foto, chegar perto. A gente não sabe. Você vai ter que investir, ter muita criatividade, investir em mídia social, vai ter que investir com outro tipo, ir na pizzaria do seu amigo, falar, junta lá o pessoal lá, faz uma pizzaiada para mim, convida todo mundo, cobra R$50 e me dá 40 de cada 50 para pôr na minha campanha. Que é o que vai dar para fazer. Vai ser pouco dinheiro, muito trabalho e nós vamos eleger muita gente assim, porque a gente já elegeu. A gente já trabalhou. A gente sabe que vai dar. A gente elegeu deputado federal que gastou R$100 mil, que gastou R$70 mil, que gastou R$35 mil. Deputado estadual em São Paulo que gastou R$36 mil, foi eleito. Então, é possível. A Laura Serrano, R$28 mil, eleita deputada estadual. Você vê. Ô, Christian, nós fizemos um trabalho aqui ano passado de várias apresentações do Novo, já tentando captar possíveis vereadores. E o que mais chegava perto da gente, porque o Desperta já organizava, e aí vinha o Zema falava, a Laura falava, o Bartô, a gente convidava o Matheus Simões, falava, fazia aquela festa. E o que mais vinha para mim e perguntava era o seguinte, e principalmente mulheres, também aconteceu isso muito com mulheres. Ela chegava, o que eu vou ganhar entrando pro Novo? Falei, nada. Mas ela falou, eu vou sair para candidato, não vou ganhar nada. Falei, nada. Aqui nós vamos te instruir, nós vamos te ensinar, você vai ter que rodar, você vai ganhar a marca nossa, Novo, nós estamos indo para a rua, você está vendo aí acontecer. E muita gente saiu do Novo por causa disso, porque não teria verba para rodar. E para ser sincero, eu prefiro que saia. Falo, cara, saia porque nós estamos criando uma cultura. Essa cultura dando certo, no longo prazo, eu vou ter muita gente entrando e tendo que ter sola de sapato, rodar, carisma, pautas boas, discutir, dormir tarde, rodar o Brasil inteiro para tentar ganhar uma campanha. E isso é legal. Isso é o que mais me identificou com o Novo. A gente parte, é uma corrida, lá dentro do Novo, uma corrida de cavalo para vereador, que todos nós partimos do mesmo pilar. Cada um vai buscar. É óbvio, né, que até aqui dentro de Belo Horizonte tem aquele candidato que já tem um apoio maior de um deputado, porque o Novo já tem deputado, graças a Deus, mas isso é comum. A pessoa está lá também, o dia a dia com o deputado, né? Já tem uma relação, uma afinidade.
Então eu não vejo isso ruim, eu vejo isso bom para o Novo. Eu vejo, poxa, nós estamos crescendo, nós estamos fazendo novos candidatos, estamos construindo uma história. E o importante dentro dessa fala, discutiu-se muito, porque o Zema é governador, da gente ter prefeito em todas as cidades. Então, volta e meia, alguém me liga e fala, pô, Laguna, nós não vamos ter prefeito aqui, não vai sair vereador aqui, Nova Lima, do lado. E eu falo com o pessoal, falou, gente, nós fizemos um processo de seleção. Até meu pai fala comigo, o Novo tinha que sair em 100 cidades e tal. Nós fizemos um processo de seleção. Existiam normas lá dentro que algumas cidades atingiram e outras a gente viu que não tinham perfil. E outra coisa, somos formados de voluntário. Se a gente não tem braço, mão, gente capacitada, para ir treinando essas pessoas que estão vindo, a gente vai correr um risco lá na frente de ter uma pessoa que não tem nosso propósito, que ele não está andando na linha. E aí, depois que está lá dentro do partido, que já está como candidato e ganhou, é complicado. Então, o único olhar ruim que eu vi nessa história toda de sairmos só em 5 cidades foi a gente não sair em Uberaba, Uberlândia, porque é um Triângulo Mineiro, Patos também, são cidades ali que eu via uma importância. Aqui do nosso lado, Nova Lima, Betim e Lagoa Santa com Pedro Leopoldo, são cidades pequenas, porque é diferente de São Paulo. São Paulo, qualquer cidade tem 300 mil habitantes. Belo Horizonte tem, Minas Gerais tem 40 mil, 30 mil. Mas são cidades que estavam muito, porque eu rodei essa turma, e eles estavam muito afiados com a gente. Mas eu brinco com o seguinte, eu sou atleticano, sabe, Cris? Adoro futebol. E aí, quando o técnico substitui, às vezes eu tô vendo o jogo com meu irmão, com meu pai, com meus amigos, eles ficam brigando com o técnico. Eu falo, gente, o cara tá lá o dia inteiro, ele sabe o que tá fazendo. Eu vou tomar minha cerveja aqui tranquilo e relaxar para entrar gol. Poxa, nós temos uma equipe. Nesse ponto é os caras são bons. Mas nesse ponto acho que é um pouco diferente. Assim, a ideia do técnico, eu acho que você tem razão. Tem um diretório que está cuidando das regras e tal, mas você tem que participar e tem que se indignar quando está enganado, porque aqui tem que ser um partido democrático que aceita a diferença de opinião, etc. Tem muita crítica ao processo de seleção. Tem. E desde o início, desde 2016, muita gente bacana que foi reprovado. Amigo meu, professor da GV, lá em 2016, que ser vereador em São Paulo, foi lá fazer a prova, reprovaram ele. Ele ligou para mim, indignado. Como é que pode? Eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não estava lá, não posso falar, mas eu não tenho nem como te dizer, porque foi feito dentro das regras. Então, tem problemas? Tem. E eu acho que tinha que sair. Você perguntava, Cristian, o que você acha? Acho que a gente podia ter tentado em mais cidades pequenas, porque aconteceu em Santa Catarina, aconteceu no Rio Grande do Sul, cidades onde a gente tinha muita chance. Por quê? Porque o Van Hatten é de lá, porque o Gilson é de Pomerode, porque já tem uma influência política constituída. Mas o partido decidiu assim, tudo bem. Mas a gente deve criticar, perdemos algumas oportunidades, talvez. Mas é melhor ser cioso nesse negócio do que sair arrepiando, colocar dos 100, 200, você erra na seleção e contamina todo o processo. Porque a política no Brasil, infelizmente, é um ambiente muito de areia movediça. A gente tem que ser muito cioso. Então, na próxima seleção, acho que vai ser um pouco mais já de aprendizagens adquiridas. A gente vai ter só 31 candidatos a prefeito esse ano. São 5.570 municípios no Brasil. Então, é 1,2%. É muito pouco ainda, mas tudo bem. Estamos indo bem. Isso é legal que você falou. Eu falo para a turma aqui, porque em 2018, na campanha do Zema, a gente teve muita gente que entrou para dentro do Novo, filiou e tal, foi trabalhar. E foi engraçado. Depois eu vou te contar a reunião que a gente teve aqui, interessante, mas só para mim não fugir do meu raciocínio. Aí, algumas dessas pessoas, inclusive próximas, saíram do Novo. E eu falei, cara, não sai do Novo, nós estamos construindo uma história. Uma história, vai ter o cara do outro lado que ele não... A sua ideia não bate com a dele. Vai ter aquele cara que ele vai ter talvez um pensamento quase do cara do PSOL. E a gente tem que construir algo novo. Se não tiver corrupção, se a honestidade pregar, se a nossa missão tiver, a gente tiver propósito, poxa, a maioria, nós fazemos prévia, imagina. O Matheus Simões, com todo o trabalho que ele fez, estava concorrendo com o Paiva. O Matheus podia perder. Existia dentro do Novo aqui de Belo Horizonte uma turma muito forte com o Paiva, ele poderia ter ganhado. Aí o Matheus abandonou o processo. Mas essa prévia é interessante. Porque se você está no Novo e, vamos supor, não gosta do Laguna, o Laguna amanhã está concorrendo a uma prévia para presidente da República. Pô, vota contra ele. Simples assim. Vota no outro. Nós estamos construindo uma história. Uma história de um partido que não tem um dono. As pessoas jogam muito no Amoedo, né? O partido é do Amoedo.
Bom, eu tô no Novo aí, desde 2012 a gente sabe que não é. A gente sabe que tem problemas, todas as instituições têm problema, é normal, e a gente tem que enfrentar os problemas, encarar. Não é eu vou correr, eu vou para onde? Eu vou para a Aliança, nem formou, eu vou para onde? PSL? É isso aí, é isso Poxa, mesmo, é isso mesmo. Vamos construir. Tem que debater e enfrentar as diferenças dentro do partido. Qualquer partido político tem isso. E sabe o que eu acho mais impressionante? Como a mídia exige uma coerência, uma retidão e uma coerência tem que ter com as ideias, mas assim, um comportamento reto do Partido Novo que não exige dos outros partidos que nunca tiveram o que a gente propôs a fazer. Eu fico chocado. E outras pessoas também falam assim para você: olha, eu acho vocês espetaculares, o partido de vocês é uma maravilha, mas tem uma coisa que eu não aceito. Esse negócio aí por exemplo, de vocês aceitarem a pessoa poder se armar, né? Porque a gente tem lá uma ideia de que liberdade com responsabilidade, você tem direito de se armar. Eu não vou me armar, mas se o cara, sujeito quiser, a gente acha que ele pode se armar. Pronto, eu não gosto disso. Eu falo, mas é só isso que você não gosta? O que você não gosta no PMDB? O que você não gosta no PT? Quase tudo. Então vem para cá e vem disputar aqui dentro. Quem sabe você convence a turma dentro que, de repente, a gente não precisa apoiar a turma para se armar mesmo. Não é se armar, mas esse ponto que você não concorda, você junta dentro do partido a sua opinião. Quem sabe você muda o destino do partido, mas é curioso, o sujeito ele tem um ambiente de terra arrasada e ele não entra no Novo por causa de uma ideia só, todas as outras ele concorda. Então, tem algumas coisas que faz parte da maturidade política. A gente não tem uma maturidade no Brasil. Nós estamos construindo parte dessa maturidade. E o Partido Novo é também tanto um partido que tá amadurecendo, como ele é a maturidade do sistema do futuro. Porque não vem me dizer que o PTB do Roberto Jefferson ou que o PDT do Ciro Gomes vai trazer alguma inovação para a política brasileira, porque não vai. E você falando isso, você respondeu aqui meu irmão perguntando como vocês vão fazer para lidar com a máquina pública corrupta. A resposta é essa, ao pé da letra. É cada um se envolvendo, é cada um transformando o partido, nós vamos vigiando os nossos mandatários, porque a política é uma eterna vigilância. Eu falo para o pessoal, eu falo, olha, se o Laguna ganhar, vão me vigiar. E se algum de vocês ganhar e eu não ganhar, eu vou vigiar vocês. Porque eu já cansei daquele país, senão eu vou ter que ir embora daqui. Mas, eu não quero ir embora daqui. Laguna, a gente ouvia na campanha essa pergunta, na campanha de presidente, o João ouvia muito também. Assim, mas escuta, muito bom, vocês são muito bons, etc. Mas vocês vão, se vocês ganharem, vocês vão ter um parlamento contra vocês, provavelmente. Que é o que acontece no Brasil com essa fragmentação. Muito difícil o jeito de fazer. Como o Bolsonaro fez o PSL com 60 cadeiras, embora o PSL não seja nada, 60 cadeiras em 513. Então, vocês vão ter uma oposição do parlamento. Eu falei assim, nós vamos ter que ganhar e nós vamos ter que negociar com o parlamento, mas nós não vamos negociar os nossos princípios. Se a gente não conseguir governar, esse embate entre o que deve ser feito e o que não é feito pela força das corporações do fisiologismo vai ter que acontecer algum dia. Vai acontecer na nossa mão. A gente falava isso na campanha. Então, as perguntas do seu irmão aí, como é que você lida com corrupção? Bom, veja como não é mais... Na época da campanha, a gente jogava por uma hipótese. Hoje, o Romeu Zema governa Minas. Tem problema? Lógico que tem problema. Um monte de problema. Mas ele governa de forma transparente. Você sabe exatamente quanto que ele vai ter que gastar no mês que vem para pagar a folha e sabe quanto ele tem de arrecadação. É a faca no pescoço aqui, ó. Tá aqui, ó. E tá aí tudo aberto. 65% de aprovação. Por quê? Porque o jogo é esse, amigão. Não tem 5 elevadores, não tem um avião, não tem mais café no palácio, não tem mais nada desse monte de coisa, não tem mais 28 secretarias, eu não pego mais dinheiro do empréstimo do funcionário para gastar e não devolvo, sujo o nome do funcionário. Coisas banais que a gente não faz. Tem corrupção no governo? Deve ter ainda. Mas se ele identificar, ele vai para cima. É assim que se governa. É isso aí. E a trilha sonora é um homem simples, né? Por mais bem-sucedido empresário, né? Eu que tive várias vezes com ele, é um homem simples. Se eu chegar lá agora, eu Laguna, senta aí, vamos bater um papo aqui, vamos comer um queijo, um negócio assim. E isso que é o legal do Novo, essas pessoas simples construindo essa história. Né? Gente que está chegando, que nunca participou da política. Tive um prazer enorme de ir na turma de Contagem, eles pediram para mim falar um pouquinho sobre Constituição, e dar uma aula lá, né, sobre essa parte. Eu dou muita mentoria em startup e fiz uma pós em Direito Público. Estou terminando ela agora. E eu falei, poxa, vou falar os princípios liberais dentro da Constituição. E lá, 100% de gente que nunca participou da política.
que está querendo transformar Contagem. Ótimo. Pô, vamos transformar. Ótimo. Vamos para a rua. Vamos fazer acontecer. Isso é muito legal. A turma fala muito assim, mas eu nunca fiz política, eu não sei, eu não entendo nada. Eu falo assim, ainda bem que você fala assim, ainda bem que você não sabe. Porque se você soubesse, é porque você estava fazendo alguma coisa que não deu certo. Então vem com o que você sabe, dá uma olhada ali como funciona, se você foi eleito, e segue a sua vontade, segue a sua certeza, porque fazendo alguma coisa diferente do que foi feito, provavelmente vai dar certo, porque fazendo exatamente como foi feito antes, até agora não deu certo. É tão simples quanto isso. Cristian, só cortando um pouquinho, o Rodrigo é o terceiro cara que numa live fala que eu pareço com o Leonardo. Tá mandando eu cantar. Eu acho que não tem nada a ver com o Leonardo. É daqui, canta, ô Leonardo, canta aí. Tô de sacanagem comigo. Tô de sacanagem comigo. Ó, aqui, a gente entrando. Eu não vou esquecer, no próximo encontro nacional ou encontro em Minas que eu tiver, eu vou chamar o Leonardo para cantar, rapaz. Você vai ter que... É o Leonardo. Vou ter que começar a cantar. Aqui, pra gente continuando aqui o nosso papo, falar um pouquinho de renda básica e renda universal. Então a gente tem o Bolsa Família, que ele veio como uma renda básica, virou em 2014 a renda universal, porque a gente viu num debate a Dilma falar que tinha 50 milhões de brasileiros. Tem mais brasileiro no Bolsa Família do que brasileiro, pessoa física, CPF. E aqui em Belo Horizonte aconteceu um fator interessante. Aconteceu o seguinte, 2007, 2008, a gente tinha mais ou menos 1.000 moradores de rua. E hoje estamos, para pasmar, 10 mil moradores. Isso antes do Covid. Estou dizendo agora com o Covid, não. Antes. E tem um negócio aqui em Belo Horizonte que é uma Bolsa Moradia. Então, o que acontecia? O cara vinha de fora, ficava numa fila enorme para receber R$200 aí que a prefeitura paga por mês, só que essa fila sempre aumentou. Ela nunca diminuiu. Então, o pessoal do Novo às vezes brinca comigo. Vocês são contra o Bolsa Família? Não. Para mim, é o projeto mais liberal que já existiu. Eu pego o dinheiro, entrego pro cara e falo, cara, compra o que você quiser. Eu, o Estado, não montei armazém, eu não comprei safra de arroz para doar, eu não fiz doação, fiz nada. Deu dinheiro pro cara, falei, cara, vai lá e resolve sua vida. E o Bolsa Moradia, mais ou menos, seria isso. Só que, de fato, ele só incha a nossa prefeitura. Estamos com 10 mil moradores. E como você vê isso? Como que a gente pode ter uma renda básica que realmente tira o cara da pobreza, realmente cria ali um empreendedor, que realmente momentaneamente, ele vai receber para sair, e isso não virar uma renda universal? Olha, como pregar isso para o futuro e a gente conseguir sair dessa situação? Eu, pessoalmente, acredito que ninguém no Partido Novo acredite nessa história de renda universal, ou você pega o nome que o Suplicy consagrou, que era a renda mínima, que é essa coisa distributivista para o maior número de pessoas possível, para que todos sejam felizes e vivam em harmonia. Isso não existe. O que a gente sempre falou no partido foi o seguinte, um país como o Brasil, que tem miséria, tem que ser combatida a miséria. E a miséria se combate, por exemplo, com programas como esse, Bolsa Família, você falou bem. Por que ele deu certo? E nem é do PT, ninguém é dono. Veio lá da Ruth Cardoso, o PT arrumou, politizou, ampliou, criou currais, etc. Mas a ideia que interessa é o quê? Você pega um recurso público e coloca na conta da mãe da família. É da mulher que você dá. Porque ela vai dizer se vai comprar comida, se ela vai... Você põe R$70 na mão de uma família, na mãe de uma família do Piauí, do sertão do Piauí, aquilo vai mudar a vida dela e dos filhos dela. Vai ter água, vai ter arroz, feijão na mesa, vai ter um pouco mais de limpeza, vai ter um sapato, um chinelo. Isso é combater miséria. Isso o partido é a favor, dá para fazer, o programa é bom e não custa. A sociedade pode pagar. Em torno de 30 bilhões de reais, o Brasil pode pagar, se fizer direitinho. Sim. E tem que controlar, porque tem bandalheira em todo lugar, esse país, para alguma coisa, tem bandalheira. Tem que controlar, fiscalizar. Outra coisa é esse negócio que virou, em função da pandemia, R$600, aí parece que o governo gostou, percebeu que tem um efeito positivo, o pessoal gosta, vota no governo. Aumentou. Populismo na veia. Isso daí a gente não acredita. Isso não, o que gera, o que você falou, o que gera empreendimento, riqueza, prosperidade, é liberdade, flexibilidade para trabalhar e trabalho disponível. Então, quanto mais flexível for o sistema, isso tem que acontecer urgente no Brasil. O modelo seletista tradicional não se aplica mais ao mundo real. O trabalho tem que ser muito mais ágil. O sujeito pode ter 2, 3 trabalhos. Pode trabalhar no domingo, pode trabalhar durante a noite. Tem que poder. As pessoas não podem nada no Brasil.
Por isso que tudo é ilegal e tudo é no mercado negro. Porque você acha que esses 38 milhões de pessoas que foram descobertas, que não existiam, fazem o quê? Acordam, não comem e dormem? Não, elas trabalham, elas fazem alguma coisa. Elas têm algum tipo de renda. Tanto transformar essa renda e esse trabalho em trabalho legal. É isso que tem que ser feito. As oportunidades de trabalho que estão aí disponíveis, elas têm que ser transformadas têm que ser oficializadas. E sabe o que faz isso? Liberdade, menos regra, menos burocracia, menos controle. Deixa. O sujeito contratou hoje, não gostei, eu sou empregador, manda embora amanhã. É assim que tem que ser. Rapidinho, facinho. Isso é tirar a turma da pobreza. Isso é você dar a chance para o sujeito poder empreender. Você sabe qual foi o resultado da pesquisa da Fundação Perseu Abramo, quando o João Dória ganhou aqui em 2016, com mais de 50% da Prefeitura de São Paulo? O PT ficou desesperado, fez uma campanha nas periferias com a Fundação Perseu Abramo, perguntou para o povo da periferia: como é que o Dória foi eleito no primeiro turno? Qual é o maior problema que você vislumbra, o pobre da periferia paulistana? Ele respondeu: o maior problema que eu tenho é um Estado que não me deixa trabalhar. Portanto, Laguna, o pessoal que fala que o nosso discurso é elitista não está entendendo nada. O nosso discurso já chegou no entendimento do mais pobre. Ele é que não conectou isso com o que a gente fala ainda. O pobre já percebeu que quem atrapalha a vida dele é justamente aquela bola preta amarrada no pé dele que se chama o Estado controlador, taxador e assistencialista, que ele não quer mais. Ele quer trabalhar, o cara quer trabalhar, ter a renda dele e gastar no que ele quiser. E isso é legal. Eu tenho rodado algumas comunidades em Belo Horizonte, no entorno, e eu fiquei amigo de um cara assim, extremamente liberal, mas liberal de livro, tal, mora na comunidade, mas curte Ayn Rand, curte Adam Smith e tal. E ele fala assim para mim: ô Christopher, todos nós aqui somos liberais. Falou, Laguna, todos nós aqui somos liberais. Só que a gente não sabe que é liberal, e na época da eleição, o cara vende o voto dele por causa de uma cesta básica. O cara chega aqui com o voto dele, e quem faz isso, de fato, a esquerda faz muito bem, eles entram aqui, mas nós somos liberais. Ele me convidou: vem para cá, vamos começar a falar sobre finanças pessoal, vamos falar sobre empreendedorismo, startup, porque esses conceitos, mas vamos dizer, da classe média para cima, talvez ele não entenda, mas se a gente fizer essa ponte, olha a palavra sábia do rapaz, se a gente fizer essa ponte, nós vamos ganhar um público enorme, porque eles são igual você fala aí, igual você fez a vida inteira, desde novo trabalhando, os caras trabalham também. Perfeito. E isso é muito legal. O Laguna, o Partido Novo nasceu num momento da história brasileira recente, etc., mas ele não nasceu por acaso, ele é fruto de um processo que ele tá subliminar aí na vida das pessoas. Já está entendido para a maioria das pessoas mais humildes, que não tem essa sofisticação de ideologia e pensamento, já está entendido que o que tem atrapalhado a vida delas, o que tem impedido elas de progredir e ter uma vida digna, é uma instituição abstrata que se chama Estado Nacional, Estado Federal, Estado Estadual, Estado Municipal, os controladores do Estado. E o quê? Ele olha em volta dele e vê que os privilegiados são justamente aqueles que você fez referência antes, aqueles profissionais do concurso. Essa elite foi criada pelo sistema. A elite brasileira é o único lugar do mundo que tem uma elite de renda que é sustentada justamente pelo imposto do mais pobre. É o único lugar do mundo que tem isso. A elite brasileira não é o Votorantim, não é o Salim Matar. Essa não é a elite brasileira. A elite brasileira é o magistrado, o Ministério Público e o juiz. Essa é a elite brasileira. Afora seus 80 assessores. Então, 90. E o cidadão da favela já percebeu isso. Ele já percebeu. Então, assim, nós estamos num momento que tem um pensador italiano, que não é da minha apetência, foi presidente do Partido Comunista Italiano, que é o Gramsci, que ele dizia o seguinte: qual é o conceito de crise para o Gramsci? É o seguinte: a crise é aquele momento em que aquilo que é velho ainda não morreu totalmente e aquilo que é novo ainda não nasceu. Esse período entre uma coisa e outra é o que a gente chama de crise. É exatamente o que a gente está. Crise, a gente está sempre em crise. É ok. Mas do ponto de vista das ideias, nós estamos no miolo da crise. Então nós, Partido Novo, somos o que está nascendo. Então nós não somos o dono da bola. É a história que está mostrando. Você vai ver que daqui 5, 10, 15 anos, o cidadão vai estar entendendo exatamente o que nós estamos falando, porque ele já sente na rua, independente de ter lido von Mises, Burke,
Isso. Legal demais. Friedman, não importa. Ele sabe, está percebendo pela realidade bruta das coisas que o jeito que funcionava antes não funciona mais. Ô, Christian, nós estamos entrando na reta final aqui, falta 3 minutos só. Eu tinha mais 3 perguntas aqui para fazer para você e acho importante. E vou finalizar aqui para a gente conseguir. Porque já teve 3 lives aqui que a gente foi falando e acabou. Foi mais ou menos assim. Então, eu não quero deixar isso acontecer, eu tenho que me controlar, mas o bate-papo tá tão legal que acho que a gente ficaria a noite inteira. E uma coisa que eu vou fazer suas considerações finais sobre o Desperta Já, para mim, ele mostrou a importância do cidadão como agente da transformação. O cara na ponta ali, ele trabalhando, ele fazendo o dia a dia dele, né? E ele consegue uma transformação muito maior. Sem salvador da pátria, cada um fazendo a sua parte com idoneidade e honestidade. O que você diz para esse cidadão? O que você falaria aí nas suas considerações finais para, assim como eu identifiquei com o Novo, você trazer... Nós temos aqui agora, nesse momento, 40 pessoas vendo, já deve ter passado umas 200, para você, e vai ficar salvo no YouTube, para quem curte o meu canal aí, para você trazer essa pessoa para o Novo e dizer, cara, você que muda. Eu estou aqui com o meu amigo João, e eu conheci ele numa startup, 17 anos, pai e a mãe trabalham para o governo, é policial e tal, mas ele é um menino do bem, que quer ser empreendedor. O que você diria para esse cara que quer começar a vida aí, que quer mudar o país e a história dele? Eu diria o seguinte, que o problema brasileiro sempre foi político, nunca foi econômico nem social. A causa dos problemas econômicos e sociais são problemas políticos desde o Império, desde que o Brasil foi descoberto. Então, o que significa dizer isso? Significa que a gente tem que tomar conta do que é nosso. Nós, sociedade, nós aqui, delegamos a um grupo de pessoas para cuidarem da coisa pública que não eram as pessoas que deveriam ter feito isso. E elas transformaram a coisa pública numa coisa impagável e impraticável. Então, o que significa? O que eu tenho que dizer para as pessoas? Para ela poder empreender, para poder ter uma vida próspera, livre e autônoma, ela tem que tomar conta daquilo que é dela. Porque a outra opção é pegar um avião de ida. Pegar um avião, como você já pensou em fazer. Eu também já. Eu falei, não vou fazer isso. Eu vou fazer o contrário. Eu vou me dedicar a uma coisa que eu acredito que é uma terra que eu amo, onde eu não nasci, uma língua que eu gosto, uma cultura que eu gosto, uma música, uma comida, um clima, uma história que eu gosto. Só que entregamos isso aí, está tudo errado. Então nós vamos ocupar esse espaço. É aquela história. Se não nós, quem? É isso que ele tem que pensar. Ele quer ser empreendedor? Então que seja empreendedor, mas ajude a gente a ocupar os espaços de poder para deixar ele trabalhar sossegado e não ficar alguém cobrando 40% do que ele produz para não entregar nada de volta para o filho dele. Cara, isso aí, excelente. E eu penso isso também. Nós temos que ocupar os espaços. E hoje eu coloquei num post dizendo o seguinte, quinta-feira, né, o pessoal faz aqueles posts antigos e tava uma foto minha com o Zema, e eu coloquei justamente isso. Eu disse o seguinte, que nós temos que falar de política, nós temos que ocupar os espaços, senão nós vamos ser governados por quem fala. E aí vai dar o que já deu. Então, para dar o que já deu, a nossa terra é essa. É aqui que eu quero viver. Eu não quero ser privado de viver com a minha irmã, com minha mãe, com meu pai e morar em outro país. Eu quero viver aqui, com a minha família aqui. Então, nós temos que transformar o momento de agora. Ô, Christian, eu vou te agradecer mais uma vez. Chegamos no minuto final, tem muita pergunta aqui. O pessoal já tinha mandado pergunta para mim no Instagram durante o dia. Eu não consegui fazer nenhuma. Acho que teríamos mais 20 lives para fazer. Te agradecer a oportunidade. A gente faz outra aí, é um prazer para mim. Agradecer a oportunidade de você estar falando, mostrando para os belo-horizontinos, para a turma que está aqui, o que é o Novo, toda essa vivência, toda a sua vivência e o que você quer para o Brasil. E com certeza a gente vai conseguir. E se você quiser ser presidente, lá nas prévias, meu voto é seu. Manda um beijo para todo mundo aí, BH. Parabéns, Minas Gerais, está fazendo a coisa certa. Parabéns. Joia. Valeu, Laguna. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu, obrigado, gente. Valeu. Curtam Laguna nas redes sociais e essa live estará no YouTube. Abraço, Christian. Laguna Vereador. Vamos lá. Vamos lá.